Então, boa tarde a todos e muito obrigado pela vossa presença. Antes de mais, queria agradecer a toda a equipe que participou no projeto e acompanhou a obra, no sentido de que às vezes nós não temos essa oportunidade. Quando foi o prémio não tivemos essa possibilidade de agradecer, e aqui temos essa possibilidade de estarmos juntos, alguns de nós, e termos a possibilidade de expressar essa nossa vontade de o fazer. Quando recolhi aqui imagens do percurso do Capitólio, questionei algumas ideias perante mim próprio do que é que poderia ser interessante esboçar aqui desse percurso. E ele é um percurso, ao princípio, bastante mais claro, depois, digamos, o projeto e finalmente a obra. E a obra teve aquilo que é costume acontecer, que são muitas situações, eu direi, imprevistas na nossa cabeça, mas que depois, quando a relacionamos com outras obras nesta cidade, sentimos que isso passa por um percurso que normalmente não é muito longe daquele que às vezes acontece, mas que temos que reconhecer que a obra atravessou uma crise muito grande da construção e da economia do país, e que isso se refletiu naturalmente no caminho da obra. Mas chegámos, enfim, a um termo possível. Ainda iremos falar talvez em algumas coisas que vale a pena falar no fim, mas de qualquer forma esse percurso mental que nós temos na nossa cabeça talvez possamos explicitar. O Capitólio é um edifício feito nos anos 30 praticamente, e ele tem um contexto. Eu vou aqui, na altura a arquitetura moderna estava na moda, e nós víamos aqui uma obra de pintura em que a arquitetura modernista aparece em anos 32. É uma obra de uma artista que pinta sobre o modernismo. O Capitólio passa por uma concepção do arquiteto Cristino da Silva, e essa concepção é uma concepção que nós temos que ter presente, que outras obras muito significativas do mundo modernista estavam em execução, em fabrico, e eu selecionei uma, não em termos comparativos, nada disso, mas em termos de mostrar o contexto em que nós nos situávamos. É um edifício da minha grande simpatia, que é o edifício da McGraw-Hill em Nova Iorque. É um edifício feito em 30, e é um edifício, como vê, de construção, provavelmente é uma construção não em betão, mas em ferro, mas é um edifício em que o lettering da fachada já faz parte do desenho do edifício. É um edifício de linhas muito simples, um edifício que ainda hoje é um edifício icónico na cidade de Nova Iorque, e que eu direi que é quase que obrigatório aos arquitetos visitarem pelo menos o lobby de entrada e no fundo verem, apesar de tudo, que ele tem uma marca indiscutível na cidade. Outros edifícios da McGraw-Hill não têm esta dimensão ou esta proeminência que este tem. Mas há aqui uma coisa que nós podemos destacar: são edifícios de linhas simples, muito simples, não têm nada de ornamento ou de vocabulário, a não ser, se calhar, como eu disse há pouco, o lettering,
mas são edifícios que, no fundo, refletem depois a atitude que o Capitólio refletia nesta imagem. É um edifício que tinha também o seu lettering, Capitólio, tinha vidro e era um edifício em betão. Eu direi que, quando falamos do edifício em betão queremos dizer as partes principais do edifício. A sua sala tinha e tem 4 pórticos em estrutura de betão armado e que é talvez penso que a primeira estrutura não industrial feita em Lisboa. Existiram outros edifícios de betão armado em Lisboa, industriais, mas este é o primeiro edifício não industrial. Um edifício com um programa aparentemente muito diferenciado de um edifício industrial, mas que tinha que construir a sua sala, o seu espaço principal. Se nós quisermos localizar aqui um bocadinho este Capitólio, nós verificamos que o Capitólio, penso que consigo apontar, está situado aqui. Esta fotografia é uma fotografia ainda com o edifício em obras. Aqui vemos toda a configuração do Jardim Botânico, o Príncipe Real e o eixo da Avenida Liberdade, a entrada do Capitólio e aqui o Palacete Maier. O Palacete Maier era, no fundo, a cabeça daquele território digamos que coexistia com o Jardim Botânico, era o Parque Maier. Eu diria que já existia um Parque Maier, antes do Parque Maier era o jardim do Palacete Maier, que também, por coincidência, é o primeiro Prémio Valmor em Lisboa, em 1901. É um edifício com um certo ornamento, não tem nada das linhas, digamos, não... mas é um edifício que, apesar de tudo, eu direi que, comparativamente com outros prémios Valmor, é um edifício bastante limpo, bastante claro no seu posicionamento da cidade, ao fim à direita da Rua do Salitre. Este território mostra que a cidade tinha digamos, um espaço de teatro do qual o Capitólio se implantou. Se repararmos, temos aqui, eu apontei de memória estes edifícios como principais salas de espetáculo, algumas já desaparecidas, nomeadamente o Éden e o Teatro Avenida, mas fora disso, aqui situavam-se, ou vieram a situar-se, no caso de outras salas de espetáculo, vieram a situar-se aqui, digamos, uma área indiscutivelmente de um território do qual, como eu disse, o Capitólio fazia parte. No topo sul desse território temos aqui o Teatro Dona Maria, aqui, como eu disse, o Éden, o Coliseu, enfim, toda uma série aqui, como eu disse, penso que a Avenida e toda uma série de salas de espetáculo, Tivoli e outros, que no fundo tornavam esta área uma área, digamos, em que as pessoas podiam fazer, mas que vinham e que davam uma outra dimensão à cidade de Lisboa em termos de convite e de possibilidade de acederem a um leque de escolhas, e que hoje em dia eu penso que isso corresponde um bocadinho à ideia do Capitólio como pedra angular ou como âncora de uma possibilidade de revitalizar a cidade. Penso que o concurso que inicialmente foi lançado para o Jardim Botânico, depois para um segundo concurso, que era propriamente o Capitólio, tinham como ideia a revitalização deste território, que tinha tido uma história, nomeadamente mais próxima, aqui no Parque
no Parque Mayer com o ABC que herdeu, o Variedades, que está em obras agora, e digamos, o Teatro de Revista, que também faz parte aqui e que penso que um dia, se desaparecer, terá que ser substituído por uma peça de arquitetura que seja notável ou significativa. Portanto, havia aqui uma escolha mais próxima, mas atravessando a avenida nós tínhamos este território disponível, e isso é interessante nós termos essa noção territorial de uma fronteira urbana que existia de lugares de teatro e de espetáculo, num território, digamos, que era um bocadinho, à época do Capitólio, um bocadinho mordaz para o sistema político, na medida em que tinha ali uma fronteira possível de crítica que a revista, o Teatro de Revista, possibilitava, de crítica ao poder instituído e à sociedade, que era mais livre, e portanto tinha essa mensagem ou essa possibilidade de coexistir. O Capitólio é um espaço que quando foi aberto o concurso, eu diria que era um espaço praticamente estagnado em termos de acontecimentos, ainda é, e eu tenho a esperança de que, digamos, ele possa, com uma possibilidade grande, vir a ser digamos, uma pedra no percurso que é necessário percorrer para se atingir e se conseguir revitalizar digamos, a cidade neste território. Se nós repararmos, isso foi uma curiosidade minha também, eu quando o concurso foi lançado fui ver um pouco as raízes da cidade e descobri, assim, isto é um pouco uma atenção de que o Capitólio tinha um posicionamento especial no parque, no tal Jardim Mayer, que está aqui representado nesta planta. Ele é localizado num vazio do próprio jardim, quer dizer, pensamos que um tanque, e este tanque depois veio-se a verificar que era o tanque de recolha das águas pluviais de todo o Jardim Botânico, com uma ligação que existiu aqui. E depois, durante a obra, nós tivemos que fazer a ligação desse cano à rede geral, e pensamos que a Universidade de Lisboa irá recuperar essa infraestrutura futuramente, no sentido de reutilizar as águas superficiais que caem no jardim e possam ser úteis. Esta atenção minha para a localização do território, no território, foi também tentar perceber qual era a amarração que ele tinha. Ele, no fundo, tinha uma amarração que era a de um jardim, ele estava num jardim. E isso leva-me, às vezes, na memória do percurso desta apresentação, a expor o seguinte: nós tivemos um lançamento de um concurso, que era o concurso para o Jardim Botânico e Parque Mayer, e depois um concurso para um plano pormenor, do qual não saímos selecionados, e tivemos depois a teimosia de ir ao concurso do edifício do Capitólio, para o qual fomos premiados de ser selecionados para fazer o primeiro projeto. Essa teimosia levou-nos a tentar perceber que nesse plano pormenor se mantinha, digamos, o objetivo do Parque Mayer ser uma peça central no todo o desenvolvimento do parque. Também um pouco indo às raízes do projeto, nós, quando lançámos o concurso, também fomos ver com mais atenção o que é que dispunhamos. Tínhamos um arquivo na Gulbenkian com estes elementos, que eu trouxe aqui alguns,
e perceber o que era o desenho do edifício e o projeto do Cristino da Silva. Eu tenho de memória um colega meu, que é o arquiteto Cabral de Melo, que dizia o seguinte, que o Capitólio era um edifício que tinha umas linhas claras, mas pessimamente construído. Pessimamente construído. E nós constatámos que isso era verdade ao longo da obra, que o edifício tinha uma péssima execução, e tinha uma péssima execução porque não tinha o rigor que nós idealizávamos no seu desenho de régua e esquadro, como se costuma dizer, no estirador do Cristino, que era um desenho mais limpo. Quando olhamos com mais atenção para a fotografia do estaleiro, tudo isto é um monte de tábuas, quer dizer, eram tábuas de solho, que antigamente até aqui não se vê muito, mas há outras fotografias que até os taipais da obra eram feitos com tábuas de solho, quer dizer, era um edifício muito rude, e depois verificámos que tinha, desvios de construção singulares. No corte do edifício, nós vemos aqui não se vê muito bem, mas vê-se, há um pórtico aqui. São os 4 pórticos que fazem a sala e que tem um teto, tinha um teto em estave, que tinha um desenho que era um bocadinho contraditório com os pórticos, não é? E tinha este grande espaço, uma boca de cena muito simples, e aqui temos outro corte em que vemos a parte contrária ao palco, que era uma coisa, eu direi, modesta, e por baixo temos uma cave que, quando fomos abrir a obra, ela só existia na zona do palco, praticamente, porque o resto este desenho não teve seguimento. Inclusive, eu tinha aqui um detalhe interessante, que tinha uma proteção especial do pavimento, provavelmente porque aqui, eu não tenho a certeza, mas presumo que fosse o tal tanque. Portanto, o edifício encaixou, ou praticamente tinha um desenho associado ao tanque. Depois temos aqui um edifício com umas sapatas bonitas e tal, mas depois nada disto em obra existia, quer dizer, existiam umas situações muito estranhas de todo o edifício. Mas pronto, era o que tínhamos, digamos, nestas dificuldades que tivemos que afrontar. Essas dificuldades eram acrescidas também com outra coisa. O edifício, à esquerda, tem um desenho da sua alçado sul, direi alçado nascente, e à direita nós temos aqui o edifício praticamente como estava. Já vamos ver umas fotografias a cores, e ele tinha sofrido um horroroso abarracamento superior, em que este piso tinha sido até para ringue de patinagem, jogos de boxe. Portanto, ele tinha servido para tudo e mais alguma coisa. E tinha também outro histórico, é que o edifício, ao fim de 6 anos praticamente, ele perdeu esta configuração interior muito limpa e passou a ser uma alteração feita pelo próprio Cristino da Silva, que era a adaptação do edifício ao cinema sonoro. Nós aqui temos uma visão do que é que era o edifício. Ele tinha tido, como eu disse, uns acrescentos laterais, que são estes, que são os lobbies laterais, que aqui vemos um e do outro lado não vemos, mas é este é a fachada sul, e aqui temos a fachada norte com este acrescento, que era um lobby, quer dizer, eram 2 lobbies para as pessoas poderem fumar no intervalo e tal, e depois tinha aqui, a meio da sala, um balcão enorme,
que correspondia à ampliação da capacidade do cineteatro para o transformar ao cinema sonoro, e esta alteração deu a total, digamos, obstacularização, ficaram entupidos os alçados laterais, e os lanternins, os alçados que aqui vemos estão atrás, já não, portanto, já estavam tapados, entaipados com os dois lobbies, e aqui é uma vista da entrada do edifício, que já não correspondia a nada do que tínhamos. Isto estava meio avariado, visto que estes edifícios, digamos, também sofreram um envelhecimento. Estas fotografias provavelmente foram tiradas poucos anos do edifício em funcionamento para a tal alteração, que foi feita e desenhada pelo Cristino. Portanto, eu direi às vezes que os arquitetos, quando pegam nas suas próprias obras, muitas vezes não são felizes quando elas têm uma primeira traça. E aqui vemos também todo um piso superior, que é um abarracamento que o edifício tinha, e tinha que ver com uma exploração do terraço e portanto, com intenções de explorar o edifício de uma forma mais comercial, e que no fundo deram um certo aviltamento de toda a obra. Aparentemente eu diria que isto era uma tarefa quase muito grande para nós o podermos repor, ou lhe dar, digamos, ou lhe dar um valor que ele inicialmente teve. Esta fotografia é uma fotografia contemporânea do início do concurso, e que no fundo mostra um parque Meyer envolvente, um jardim botânico provavelmente mais viçoso do que no tempo do que o Capitólio à época da construção, mas é uma envolvente ainda hoje marcante e extraordinária, em termos de um edifício que está com uma grande centralidade em Lisboa. Aqui vemos também um edifício que era o ABC, que entretanto foi demolido, e o Variedades em primeiro plano, e que está agora em obras para ser reabilitado pelo projeto do arquiteto Aires Mateus. Esta visão que aqui temos é uma visão mais limpa. É um desenho de 1974, e era uma visão que eu diria, eu escrevi aqui, um sonho do Cristino da Silva, arrependido do que tinha feito em 36. Portanto, o edifício, como sabem, do Capitólio foi feito em 1900, desenhado em 29, 30, acabado. E em 36, portanto 6 anos depois, ele tinha sido alterado para o tal cinema sonoro, e com uma alteração que eu há pouco descrevi. E aqui nós temos um desenho de 74, que é um esquiço, e que o Cristino da Silva não punha já a plateia, repunha a plateia que tinha, que era uma plateia. Aqui é uma fotografia da sala inicialmente, com a sua boca de cena, uma coisa muito, eu direi, limpa. E aqui temos uma sugestão de um possível espetáculo em que as pessoas estão sentadas e veem um teatro de variedades. E depois aqui vemos uma sugestão de que os lanternins estavam transformados em vitrais, se calhar um pouco à semelhança de um gosto idêntico, provavelmente, aos vitrais da Igreja de Fátima, ou coisa assim, e que eram, na época, provavelmente um dos imaginários do Cristino. Mas não há dúvida que ele tinha aqui a noção
de repor os tais pórticos, que são 4, e o teto, e penso que essa atitude, nós quando idealizámos o projeto, pensámos nisso, pensámos que fazia sentido termos essa visão de um espaço que iríamos reabilitar. Depois havia aqui outra situação que nos parece interessante repor, que é assim: quando fizemos o concurso, estávamos confrontados com um problema que era o seguinte: queríamos manter o espaço principal do espetáculo, queríamos manter possível a estrutura do edifício, os pórticos, e queríamos que essa caixa estruturada fosse marcante, e nomeadamente a fachada nascente. Genericamente atingimos esses objetivos. Eu direi genericamente porque nós temos sempre uma visão mais rigorosa, mas eu direi que conseguimos esse objetivo, e tínhamos também a visão de repor o terraço com espetáculos de cinema, que é o que ele virá a poder ter, e pequenos números de variedade, e um terraço possível de se visualizar. Tínhamos também outra ideia, que era o seguinte: nós não queríamos fazer o que em Lisboa tem sido feito, que é ter um edifício existente e depois misturá-lo com outro vocabulário. Quando queremos respeitar o edifício, depois confrontamos os dois projetos, e o edifício ficam, vocês têm visto aqui em Lisboa, edifícios esquisitíssimos, que é uma tentativa de manter alguma coisa do passado e depois repor alguma proposta a seguir. E, portanto, aqui nós tínhamos uma noção de que queríamos propor uma ampliação do edifício, e eu direi porquê. Porque isso era, digamos, fundamentado com o programa do concurso, mas também fundamentado com uma proposta que nós achávamos importante ter, que era a da ampliação do palco. Já irei falar nisso, mas de qualquer forma, nesta maquete, que por acaso está aqui no CIUL, nós temos a maquete do concurso, uma visão de que a ampliação do edifício na fachada poente é uma ampliação digamos, em LEDs, em painéis de LEDs, que atualmente ainda não estão instalados no edifício, portanto o edifício não dispõe desta luminosidade da fachada, mas que é um desígnio do projeto. Portanto, eu espero que a Câmara de Lisboa se comprometa ainda a finalizar um dos itens que temos para finalizar o projeto, que é dar-lhe uma fachada de LEDs. Essa fachada de LEDs são imagens, no fundo, em movimento, que são programáveis, e permitiam também, na ampliação que fizemos do edifício, ter uma nova fachada do edifício, com um palco que existe atualmente e que permite, digamos, dizer que finalmente o edifício não tinha uma fachada de tardós, que era, eu direi que era muito pouco significante. Penso que estará aqui noutras imagens a seguir. Cá está. O edifício tinha esta fachada atrás, a fachada poente, que era uma fachada, eu direi, completamente modesta para o edifício, e não tinha nenhuma boca de cena. Portanto, uma das coisas que nós queríamos era reapetrechar o Capitólio com novas valências de espetáculo, e ao mesmo tempo produzir qualquer coisa que não fosse de grande impacto no vocabulário do edifício. Quer dizer, queríamos, digamos, manter essa identidade do edifício. Portanto, eu diria que quando lemos aqui o título do Prémio Valmor, há aqui um aspecto que é interessante, que é um aspecto contraditório do projeto. O projeto não pretendia produzir grandes alterações visuais no edifício, pretendia reabilitá-lo e reapetrechá-lo,
mas essa alteração era um bocadinho contraditória com o projeto. Quer dizer, como é que nós conseguíamos fazer passar essas alterações? Então, aqui já vemos uma coisa que foi um acontecimento divertido. Foi um dia estávamos a assistir a um debate sobre o plano pormenor que estava em curso. Quando fizemos o projeto do edifício, o plano pormenor nem tinha ainda selecionado, digamos, a proposta final, que foi do arquiteto Ais Mateus, mas tinha um debate público e na qual teve presente o Raul Solnado. E o Raul Solnado dizia uma coisa que eu fixei e que me serviu para o concurso, que era que o Teatro do Capitólio tinha um problema terrível, que era a profundidade do palco. Ele não tinha profundidade. Neste palco, era um palco pequeno, aqui tinha uns camarins, uma entrada de artistas, uma pré-entrada, uma escada aqui complicada, e não tinha profundidade do palco. Então, nós aqui, eu achei interessante comparar a proposta do edifício, em que ele tem um palco para trás, tem um palco que praticamente é quase, não chega ao dobro do existente, tem um fosso de orquestra que não tinha, e tem um fosso também, que vamos ver, um palco central, que se relaciona com a cave. E esse palco central, pronto, dá ao espetáculo, às possibilidades de valência de espetáculo, um outro dinamismo, e manter uma praça lateral, que também não tinha, uma abertura para os dois lados, e aqui temos um limite que é a fronteira que o plano pormenor tinha de futuras construções envolventes. Para trás, o plano aqui não está, prevê outra ampliação. De qualquer forma, aqui eu gostava de mostrar que o nosso alçado não pretende ser isto, não pretende ser um alçado negro, mas é o suporte negro dos LEDs que um dia eu penso que serão instalados no edifício. Portanto, há aqui uma visão que nós gostaríamos de completar, que é ver essa fachada de animação e o espaço que, entretanto, foi feito. Eu direi que, apesar de tudo, durante a obra, graças à colaboração com a Câmara, nós conseguimos, e em diálogo com o arquiteto António Cardoso, conseguimos expor aqui a possibilidade de ter um espaço, e com o arquiteto Ais Mateus a possibilidade do plano se adaptar, e este palco atrás tem uma espécie de espaço previsto digamos, de público, e portanto deu-lhe essa valência pretendida. Aqui temos um pouco a visão do edifício acabado agora, em que nós temos a tal envolvente do Parque Meyer, a praça lateral, os janelões que se podem abrir, e enfim, temos aqui marcado, há aqui uma situação que pensamos que é provisória, que é este muro, porque o plano pormenor entre esta linha que aqui está imaginária e para dentro representa um objetivo que pensamos que será muito interessante, que é uma envolvente de espaços que têm, eu direi, como se fosse uma LX Factory da cultura. Quer dizer, se nós pensarmos o que é que pode ser a envolvente do Capitólio, eu aqui talvez por uma visão do plano pormenor que já vos mostro, terá essa situação. Nestes slides nós quisemos comparar duas propostas que mostram o que é que era o que é que foi a nossa ideia de concurso. De um lado temos em cima a boca de cena existente e a boca de cena proposta. Aqui vê-se mal, mas tem o tal fosso de orquestra com a possibilidade de extensão do palco.
E aqui temos a tal plateia que eu penso que atualmente não faria sentido repetir, na medida em que nós quisemos fazer vários formatos de ocupação da sala, com plateia, com outros espaços que já vos irei mostrar. E aqui temos a fachada interior da sala por oposição à boca de cena. E aqui nós temos a nossa proposta, que é uma proposta, lá está a tal situação minimalista do projeto. Todo o projeto tem, neste caso, um alçado com uma construção, digamos, com uma capacidade de atenuar acusticamente a dificuldade dos lanternis e da coexistência de vidros na cena. E aqui temos também uma regie que aqui também existia para o cinema e que nós aqui podemos ter para o cinema e para espetáculos musicais. Ao centro está aqui marcado uma coisa que é movível, que é a localização do fosso central, e aqui tínhamos uma plateia que, quanto a mim, matava a dualidade ou a capacidade do edifício se poder reconfigurar para vários tipos de espetáculos diferentes. Esta visão aqui também é interessante para vos mostrar o que era o Capitólio, que eu encontrei um bocadinho mais abandonado que isto, que aqui eram umas fotografias, ainda ele estava um pouco composto, mas temos a visão dos pórticos, e lá está, os tetos que nós temos aqui são tetos acústicos que têm depois umas calhas que permite ter varas. Nada disso existia no projeto do Cristino da Silva, mas eu diria que a configuração do teatro era qualquer coisa que nos parecia possível repor. Aqui temos uma visão embaixo da plateia e de um balcão por oposição à boca de cena. E aqui temos também uma ideia das diversas possibilidades de configurações de espetáculo, que no concurso nós tínhamos isso, como esquemas de uso, em que temos aqui a plateia, digamos, na sua forma mais tradicional, depois situações de plateias com o fosso central, aqui uma plateia exterior com o espetáculo a poder ser cá dentro, aqui a situação mais tradicional do espetáculo com o fosso de orquestra, e aqui uma situação de uma passadeira que podia estar ligada com a boca de cena e com duas plateias que estão em oposição. E nós aqui exatamente temos essa configuração nesta foto, que é o fosso central do edifício. Pode ser um palco e com duas plateias. E aqui temos a situação dele se abrir, os lanternins se abrirem, podem-se todos abrir, e aqui está montado para uma cena em que temos o balcão, digamos, e a plateia, e penso que essa enorme capacidade que o edifício teve de hoje em dia poder responder e ter uma resposta a diferentes espaços de espetáculo tem que ver com a nossa ideia de imaginar inúmeras configurações de espetáculo. Aqui é uma visão da sala com uma situação mais tradicional do palco e com o fosso de orquestra levantado, com a possibilidade dele ter a tal amplitude e ter, digamos, uma iluminação, digamos, consentânea com o desenho que o edifício tinha, mas com um teto que não tem nada a ver com
digamos, com aqueles tetos de staff de antigamente, visto que estamos a falar de um teto acústico com umas capacidades realmente, e com varas, que é também varas mecânicas, não é? Aqui é a sala fechada, que permite, digamos, correr umas cortinas e que lhe dar uma configuração de sala fechada. Aqui, pronto, é a sala mais aberta, aqui mais fechada. Toda esses apetechamentos não, como eu disse, não existiam no Capitólio, foi nossa vontade tê-los. Mas isso foi possível graças a nós termos imaginado um outro subsolo para aquela corte do edifício, como mostrei da cave. No fundo, viemos estender a todo o edifício. Criámos, aqui está a linha tracejada de vermelho, uma configuração de uma galeria técnica que percorre todo o edifício. Portanto, uma das visões que nós tivemos logo no início do concurso foi configurar o espaço da cave de maneira a que ele tivesse um subpalco refeito, que é esta zona aqui, tivesse aqui o tal fosso de orquestra que permite chegar, digamos, passar materiais e situações que eu já irei referir, e depois ter este subsolo aqui. Isto aqui são depósitos de água do sistema de incêndio do edifício contra, digamos, contra riscos de incêndio, e aqui temos o tal fosso central. Aqui estão anotados espaços que têm que ver com as plateias e os sistemas que nós vemos aqui de cadeiras empilháveis. Portanto, o edifício permite recolher todas as cadeiras, pô-las cá em cima. É uma operação que não parece muito complicada, mas depois tem um tempo relativamente, eu diria, acessível. Nunca o contabilizei, mas provavelmente não demora 1 hora a montar a sala de espetáculo. Todo o edifício tem umas tesouras para os dois fossos que existem, o da orquestra e o central da sala. E eu aqui fotografei uma cena que é o que era como é que se chama, o subpalco do Capitólio, quando era um subpalco, digamos, modesto, ainda com umas quarteladas possíveis. Ele aqui tem esse sistema todo muito mais racionalizado, e aqui ele tinha camarins, que era uma coisa que não fazia todo sentido, que era pôr camarins no subpalco. Portanto, nós, quando pensámos no concurso, viemos a reestruturar toda a torre de cena, a reapetechar a torre de cena com varas mecânicas e a reestruturar o subpalco e todo o edifício. Aqui, portanto, temos um corte já enfim, não é um corte do projeto, mas é um corte que vos mostra a tal cave, com o fosso central, com o fosso de orquestra, com o subpalco, com a ampliação do palco. Eu diria que este aqui é o edifício que tem a ampliação do Capitólio, propriamente dito, com tal dimensão do palco ampliada. E aqui temos uma coisa que é um edifício que tem uma espécie de uma piscina aberta para cima, onde estão toda a motorização do edifício de AVAC. E para quê? Para que nada do ruído destas máquinas seja transmitido ao palco ou ao espetáculo que possa acontecer. Muitas vezes os teatros, quando eram reapetrechados com ares condicionados, introduziam barulhos e situações incompatíveis com... E aqui temos uma visão da torre de cena. A torre de cena mantém a sua volumetria, é toda refeita, e no fundo nós temos, digamos, esse reapetrechamento que foi introduzido no edifício. Aqui temos uma galeria ao nível do palco, com uma visão para baixo, e as varas mecânicas que vemos aqui, e que situam, a galeria situa-se
neste nível que aqui está, que é este onde aqui a fotografia é tirada. É um edifício, portanto, que sofreu estas alterações. Depois temos também alguma coisa interessante, que é o edifício não tinha este espaço aqui por baixo da entrada, e nós decidimos ampliar a escada para baixo e criar uma área pública de apoio digamos, ao espaço principal, à sala propriamente dita, com instalações sanitárias e portanto, que vemos aqui, isto aqui é uma foto dos camarins. Temos aqui o camarim antigo. O Capitólio não tinha um desenho que nós pudéssemos dizer respeitável interiormente de camarins, quer dizer, nós achamos que tínhamos que dotar o edifício com os camarins como deve ser, quer dizer, se compararmos, eu não gosto muito de comparar, mas o Éden era um edifício desenhado de alto a baixo, quer dizer, um edifício que foi uma perca enorme para a cidade. A perda do edifício Éden, a sua valência de teatro, porque era um edifício desenhado até ao puxador da porta. Portanto, o Capitólio não tinha essa qualificação que podemos dizer de um design integral. E, portanto, é um edifício, digamos, um bocadinho interessante no seu exterior, na sua volumetria, mas depois interiormente ele era muito, eu direi, pobre, não é? Aqui nós temos exatamente a tal área pública que eu falei, das casas de banho públicas e que no concurso tínhamos aqui dois elevadores, um deles vai à cave, o outro já não se conseguiu porque havia aqui uma fundação difícil. E aqui nós vemos, por acaso é interessante ver este corte do edifício, é que vemos estes maciços que não são iguais, quer dizer, porque tudo isto era uma coisa um pouco atamancada, quer dizer, este maciço aqui corresponde a situações que foram consolidadas, mas todo o edifício eu direi que é estranho. Depois temos aqui umas saídas de emergência para o tal espaço que está previsto e articulado com o plano do arquiteto Ás Mateus, que é, de facto, a nível superior. O edifício tinha um programa no concurso, esse programa era mantê-lo como teatro, ter uma capacidade de 400 lugares, que é o que ele tem, portanto nós não tínhamos como visão ampliar o edifício, tínhamos a vontade de lhe dar aqui um design mais moderno às casas de banho, às situações públicas, que achávamos que ele tinha que ser mais bem desenhado, a manter, quanto possível, o design da escada. Aqui vemos a escada existente, que é das coisas bonitas que o edifício tinha e que nós mantivemos os corrimões e as guardas porque achávamos que valia a pena. E temos aqui a tal comparação entre o que estava e o que propusemos, e que anda muito dentro de um design possível. Esta parede que temos aqui à direita foi um quebra-cabeças na obra de desempenar. O edifício, para vocês terem uma ideia, tinha um desvio de 18 centímetros relativamente ao reticulado do edifício. Portanto, ele tinha sido construído com um erro de 18 centímetros de afastamento, que era uma coisa que hoje em dia, com os meios que temos de topografia, não faria todo sentido. Portanto, aqui temos uma visão do edifício, mas esta visão do edifício é uma visão alterada. Já o Capitólio tinha uns terraços, esses terraços, a certa altura, as palas, como é que se chama, superiores, já tinham público, que era uma coisa que hoje em dia penso que não era aceitável ter estas palas que ele tem. Portanto, eu tinha aqui uma escada que depois foi entaipada mais tarde e tinha uma plateia densa de acontecimentos, digamos, que nós hoje em dia pensamos que o terraço possa ter, não é? E direi que essa ganância da exploração introduziu depois o abarracamento do edifício, a cobertura deste terraço que o desfigurou completamente. Portanto, aqui temos uma visão do terraço como está agora. Ainda ele tem
tem previsto uns toldos que não estão instalados aqui, portanto isto tem uns toldos elétricos que ainda a Câmara não instalou, espero que se instalem. Aqui tem o palco, tem umas saídas e tem uma cozinha que eu já vou mostrar depois o projeto um bocadinho sinteticamente, mas aqui podemos ver o edifício no programa tem uma cozinha de apoio digamos ao terraço. Aqui temos o palco, aqui temos um vazio da boca da Torre de Sena, aqui estão as casas de banho, que foi um programa do concurso de apoio às casas, digamos, ao terraço, casas públicas, saída de emergência. Temos aqui uma coisa que instalámos no edifício, que é um elevador. Esse elevador tem a possibilidade também de trazer cadeiras para o terraço, e tem depois outras coisas que o edifício, digamos, com a ampliação tem, que é esta ampliação, desenhou aqui a tal, digamos, fosso de maquinaria, e aqui uma escada de emergência e um elevador de bombeiros que o edifício não dispunha e que nós reapetrechamos. O edifício hoje em dia tem esta envolvente, que eu diria que cada vez será mais bonita se tratarem bem o Jardim Botânico, não é? E pronto, é um pouco a envolvente que temos a visão do terraço, que permite essas situações. Aqui, eu já expliquei há pouco a planta do piso do terraço, do subpalco, toda a cave do edifício. E aqui eu posso mostrar, portanto, aqui temos a sala principal, o palco que ampliamos, aqui são situações de camarins, de entrada em cena, de entrada de artistas, que pode também ser por aqui. Nós fizemos a possibilidade de ter, mais tarde vimos que é possível ter entrada de artistas também por aqui, e temos, digamos, um edifício aqui, digamos, repusemos um pouco a espacialidade que ele tinha da entrada, com a tal escada que há pouco viram. Tem aqui uma espécie de entrada que permite, digamos, salvaguardar acusticamente quem entra no espetáculo e preservar, digamos, com exigências acústicas que inicialmente, pronto, o edifício não tinha essa resposta. E aqui temos uma visão um bocadinho de um piso intermédio. Eu acho interessante, só para verem, que todos estes camarins aqui, há uns camarins coletivos, outros mais individuais, outro coletivo, e portanto não achávamos possível ter pessoas, artistas com camarins no subpalco. Portanto, aquilo não era qualquer coisa aberrante, que nem o Cristino da Silva provavelmente tinha desenhado. Foi uma coisa introduzida pelo uso intensivo do edifício. Aqui temos uma visão também de outros espaços que o edifício tinha e finalmente mais aqui o piso do terraço, como eu disse há pouco, que há pouco mostrei, e que representa um pouco isso. Aqui a parte de cena e a parte da área técnica, e aqui na zona de cabine de projeção que o edifício tem. Pronto, aqui uma visão do edifício como era. Se nós repararmos neste desenho, ele reflete um pouco a ambição que tínhamos de grande simplicidade de linhas e de expansão do edifício. Nesta guarda que está aqui desenhada, temos o limite do plano pormenor, e que no fundo confronta com o envolvente. Aqui uma visão do edifício que tem a praça lateral, e que aqui vê-se mais claramente a ampliação com a tal fachada supostamente que desejamos que venha a ser instalada de LEDs, e digamos,
os janelões laterais que permitem abrir e fechar o edifício sobre a praça com outras valências. Pronto, é uma visão um pouco mais noturna do edifício, fim de tarde. E aqui é um pouco uma visão que nós gostaríamos que o Capitólio tivesse, que é ter uma segunda vida. Quer dizer, ele aqui já tem um espetáculo de música, vai ser explorado por uma equipa virada especialmente para a música. Não quer dizer que não haja outro tipo de espetáculos, mas mostra no fundo que o Capitólio quer resposta, no fundo aqui é um público em pé, portanto a sala está limpa de cadeiras, mas não quer dizer que não possa ter, e isso corresponde a dar ao edifício uma segunda vida, que no fundo era o objetivo principal do projeto, que é devolvê-lo à cidade. Esta imagem reflete aqui uma contradição que nós temos, que é assim: a gestão municipal atribuiu à envolvente, por razões meramente circunstanciais, um parque de estacionamento, que é qualquer coisa de não interessante para o Capitólio. A envolvente do Capitólio é uma envolvente pedonal. Eu sei que muitos arquitetos que acompanharam por parte da Câmara o Capitólio têm essa visão como eu. Muitas vezes é necessário sensibilizar o poder político municipal para lhes transmitir a visão de que o Capitólio tem uma envolvente pedonal. É um espaço eminentemente pedonal e todo o plano pormenor feito pelo arquiteto Tais Mateus é nesse sentido. Está aqui uma proposta em que mostramos a proposta do arquiteto Tais Mateus, que tem o Jardim Botânico, não é? E nós temos ali o Capitólio. Nós pusemos aqui a praça, e o projeto, no fundo, tem uma configuração muito clara. Aqui por baixo está negociado o tal espaço da boca de cena, digamos, poente do edifício. Aqui está previsto uma cobertura de variedades e um espaço ao qual está associado o variedades, que está debaixo desse manto verde que abrange todo o Parque Meyer. Portanto, o Parque Meyer terá por baixo deste o muro, está aqui, o tal muro do Jardim Botânico. Portanto, há aqui um território digamos, que confronta com o Parque Meyer, um eixo pedonal que sobe e que tem vários espaços por baixo, no qual existe a visão do tal, que eu direi, uma LX Factory da cultura. E aqui a mesma coisa, um espaço pedonal que depois liga com a rua e de uma entrada, digamos, secundária do Jardim Botânico, mas que pode ser uma entrada que pode ser importante para quem descer na direção do Príncipe Real. Isto mostra que o Capitólio, digamos, tem um desígnio, e que esse desígnio nós pensamos que é importante se o plano de pormenor também for concretizado, porque no fundo essa é a grande ambição urbanística deste plano. Às vezes esperamos anos, mas quando esse desígnio está bem desenhado, pensamos que é uma coisa que é possível conseguir. Eu trouxe aqui este desenho para que, às vezes, os arquitetos que estão nesta sala, muitos deles sabem que isto é o pão nosso cada dia das nossas obras, mas aqui mostra um bocadinho o que é que são os desenhos de projeto, que são coisas mais complexas, mas que no fundo representam esse trabalho. Isto são plantas do projeto de execução, mas que são um pouco para mostrar que às vezes é aquela simplicidade de linhas
tem por trás um trabalho mais fino de obra, de desenho de obra e de desenho de execução que é preciso atingir. Portanto, aqui temos um corte do projeto e com as pormenorizações e as situações de pormenor, e que mostra um bocadinho o que era digamos, o trabalho feito nessa área, às vezes conseguido, outras vezes, digamos, difícil de obter. E cá está o Capitólio. Muito obrigado. Não sei se querem pôr alguma pergunta. Pois, eu ia propor isso, se alguém tiver alguma questão a pôr. Mas, entretanto, queria perguntar, nós convidamos os representantes da empresa Sons em Trânsito, a quem foi concessionado o Capitólio. Eu não conheço, portanto, não sei se está algum presente. Muito bem, estão representados. E ia perguntar se quereriam dizer alguma coisa, dar alguma palavra relativamente à programação que têm prevista, ou se não, se querem continuar anónimos. Não, podemos dizer que estamos muito contentes por poder ter a concessão de um espaço que tem tantas valências técnicas previstas para esta reabilitação, e acreditamos que esta reabilitação vai permitir ao Capitólio transformar-se numa sala altamente importante para o panorama cultural em Lisboa, porque na verdade há muito poucas salas que ofereçam tantas capacidades de mudança como esta, não é? Esta sala permite fazer essas coisas diferentes, e dizer que a nossa proposta cultural para este edifício passa eminentemente pela música, pelo teatro-humor e pelo cinema, e falamos de cinema e teatro-humor porque entendemos que é uma identidade no Parque Maior que precisa de ser mantida, e esperamos estar à altura desta obra, esperamos estar à altura com a nossa proposta cultural. Acho que é isso. Bem, muito obrigada. E agora então passávamos a... Cidade de... Mas deixo comentar. Certo. Bem, isso quase que daria um programa de outra apresentação. Mas é o seguinte, eu, durante a elaboração do projeto, fiz uma visita a Espanha, a um congresso de edifícios modernistas. E havia nesse congresso, digamos, um esplanar de posições, umas mais fundamentalistas na reabilitação do edifício, outras menos, dos edifícios modernistas. Um dos problemas que os edifícios tinham é que o betão não era eterno. Portanto, um dos problemas que nós tivemos aqui com o Capitólio foi uma enorme degradação aparente do edifício na sua estrutura de betão armado. Mas essa degradação aparente era mais ao nível superficial das armaduras. Havia muita ferrugem à vista. E, portanto, quando há muita ferrugem à vista, há um alarme evidente de será que este edifício resiste ou não. E aí o edifício teve uma alteração de percurso na elaboração da obra. Foi o seguinte: nós, quando estávamos a meio do projeto, confrontados com o engenheiro Miguel Vilar, que é o projetista de estruturas, ele disse que não, que o edifício tinha que ter um conjunto de demolições que antecedessem o projeto de estruturas. E porquê? Porque o balcão que viram aqui no slide era um balcão transversal à sala que lhe introduzia uma estabilidade a um sismo. Quer dizer, o próprio balcão do cinema sonoro era positivo,
e os 2 lobbies laterais do edifício, igualmente positivos. Era uma espécie de almofadas, o edifício podia mexer, e se com as almofadas dos 2 lobbies menos mexia. Portanto, ele tinha ficado, como é que eu ia dizer, em termos de uma perspectiva sísmica, o edifício tinha melhorado com as alterações que tinham sido feitas. Ora, nós estávamos exatamente a suprimir o balcão, a suprimir os 2 lobbies laterais, e, portanto, tínhamos que produzir primeiras demolições. Fizemos uma empreitada a Câmara Municipal fez uma empreitada de demolições do balcão e dos 2 lobbies laterais. E para quê? Para repor o edifício em termos genéricos na sua configuração inicial. O que é que acontece? O edifício teve uma boa resposta, o Laboratório de Engenharia Civil fez uns ensaios sísmicos após essa demolição e o edifício tinha uma boa resposta. Eu direi que, enfim, de uma forma para leigos, como se costuma dizer, que somos muitas vezes todos nós, eu gostaria de dizer o seguinte: o cimento no tempo dos pórticos do Capitólio era ótimo. O cimento era um cimento melhor em qualidade que o cimento feito nos anos 60 dos edifícios que nós temos. Portanto, eu direi que, mas o problema do cimento não é tudo no betão armado. O edifício tem, além do cimento, tem as armaduras em ferro que estavam afetadas em parte e tem também uma granulometria de inertes, portanto de pedra que é misturada. Como sabem, hoje em dia o betão armado é feito com brita, uma brita calibrada, portanto que tem uma certa homogeneidade, e no caso do Capitólio não havia nesse tempo essa noção. Portanto, o edifício era feito com um excelente cimento, mas eu direi, com um calhau avulso. Portanto, a certa altura nós tínhamos uma dúvida sobre a qualidade do betão, não por via do cimento, mas por via da granulometria dos inertes. O ferro não, o ferro era um ferro, os varões principais estavam salvaguardados e portanto, o edifício teve um reforço de estrutura por via dessa situação, mas não por uma via sísmica. No entanto, aquilo que nós consideramos que são as fundações, que são os pezinhos do edifício, era uma desgraça de construção. Portanto, eu direi que o edifício tinha um excelente desenho dos pórticos, do nível 0 para cima, mas quando aterrava no dito tanque, as adaptações do edifício eram terríveis. Temos fotografias em que alguns pés do edifício, alguns pórticos, um deles pelo menos estava no ar, quer dizer, nem sequer assentava. Portanto, todo o edifício teve que ter uma nova subestrutura ao nível da cave, de reforço daquela caixa. E, portanto, aquela caixa foi uma caixa inteiramente reforçada e refeita, no sentido de dar ao edifício uma estabilidade que ele não tinha. Portanto, eu direi que estes foram, enfim, sinteticamente, os problemas. Portanto, o edifício, hoje em dia, pode-se dizer que está bom e recomenda-se em termos sísmicos, se bem que ele tenha tido algumas situações que foram desfeitas com as demolições. Podemos dizer que uma das coisas que eu tive algum receio era que o balcão estivesse associado aos pórticos. E não, o balcão estava a travar os pórticos, mas estava independente. E, portanto, isso facilitou, porque no fundo era um acrescento ao interior do edifício. Mas eu direi que é isto que posso dizer. Portanto, era um edifício muito mal desenhado nas suas fundações, era um horror. Mas do resto, o arquiteto Cabral de Melo, que era meu colega, dizia que ele era pessimamente construído, talvez porque conhecesse mais profundamente que eu o edifício. Quando eu comecei o desenho para concurso, tínhamos uma noção muito vaga, porque toda a cave do edifício estava obstruída
com restos, com situações inacessíveis, e era difícil aceder ao edifício. Teve também outros problemas que eu posso dizer, mas que correram bem na obra. Vou dar um exemplo. O edifício tinha muito amianto. Tinha muito amianto na cobertura e tinha muito amianto no aquecimento que foi feito quando foi o cinema sonoro. Portanto, fizeram uma instalação de aquecimento na cave, e o edifício, pronto, teve uma operação militar, como se costuma dizer, de tirar o amianto e preparar o edifício. Por isso, mas eu direi, isso são coisas que hoje em dia quase que são históricas na história do edifício. Okay. Obrigada. Eu não sei se há mais questões. Alberto, gostava de saber a tua posição em relação ao alçado fluente. Ele vai ter distância para ser visto? Eu penso que sim, mas ele vamos cá ver, os edifícios, quer dizer, se nós, eu às vezes costumava lembrar-me dessa situação. O Capitólio não é propriamente uma catedral, não é? Porque nós muitas vezes as catedrais nos edifícios, nos tecidos históricos medievais, as catedrais são extraordinárias interiormente. Nós temos uma visão de um espaço de uma catedral, e a catedral tem uma nave lindíssima, se formos mas quando pensamos nas catedrais mais medievais de Espanha e França, o tecido histórico medieval sufoca todo o edifício. Nós, muitas vezes, nas catedrais vemos pedaços de edifícios. Não temos a noção inteira do edifício. Aqui o Capitólio, este alçado que vemos aqui, é possível. Agora tem uns taipais das obras que permitem esse não distanciamento. Mas essas direi, eixos monumentais ou não monumentais são relativos. O edifício, como eu disse, nasceu da circunstância de um vazio no jardim do Parque no jardim do Palacete Meyer. Portanto, eu direi que essa circunstância permite de vez em quando termos esta visão do edifício que é bonita, mas que é o que é. É o que é e é o que é possível. É o que é possível. É isso. É mais uma reflexão das coisas. Bom, então, não havendo mais questões, damos por encerrada esta sessão. Queria recordar que a visita ao Capitólio será no próximo sábado às 12 horas. O ponto de encontro é lá à volta, não é tão grande como isso. E muito obrigada a todos por terem vindo. E obrigada ao arquiteto, claro.